Semana passada, o Abel ele falou algo sobre quem é Jesus. Nós entendemos na semana passada que Jesus ele é o Filho de Deus. E que Jesus ele teve um propósito quando ele veio, quando ele pisou nessa terra, foi de quê? De trazer reconciliação. Ele foi a ponte, ele foi o canal. Foi ele quem fez, foi o próprio Deus, em forma de homem, que veio para nos dar essa liberdade, nos pagar uma dívida que não era nossa, que não era dele, era nossa. E o Abel falou que muitos intitularam Jesus de várias formas, de várias maneiras, com vários rostos, e até hoje ainda intitulam, alguns chamam de profeta, outros chamam de mestre, outros chamam de várias formas, mas poucos reconhecem ele como o verdadeiro Filho de Deus. Mas nós que cremos nesse Deus, nós que cremos que ele veio, ele ressuscitou, nós, nessa noite, vamos ouvir falar um pouquinho do propósito maior que foi Jesus ter ido naquela cruz. Por isso o título dessa pregação é o perdão e o poder de reconciliar. Jesus, quando ele veio até aqui para pagar essa dívida, nós precisamos entender que dívida que ele pagou. Qual foi a dívida? Quando Jesus veio aqui, pisou na terra, o que é que nós estávamos devendo que foi pago por ele? E nessa noite nós vamos entender. Para mim, poder falar que o perdão ele tem o poder de reconciliar, ele vai reconciliar o quê? Ou quem? Ou ao quê? Por isso, eu preciso colocar para vocês o que significa perdão. Perdão é remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida. É desculpa, indulto, ou seja, absolvição. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever, ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, quer dizer, é uma obrigação, é uma remissão, é algo que alguém está pagando. Se nós vermos o que Jesus está dizendo aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 28, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então nós podemos dizer que remissão seria o quê? Perdão. Ou liberação de uma dívida, que no nosso caso seria o quê? Pecado. Então Jesus, quando veio até aqui, ele veio para pagar os nossos pecados. Eu acredito que o Joel perguntou se tem algum novato aqui. Não tinha. Então eu acredito que eu estou falando com a igreja, o povo de Deus, e isso aqui não é novidade até agora do que eu falei para ninguém. Amém? Não é novidade. Agora, se o perdão ele traz essa remissão, nós precisamos, antes da boa notícia, saber uma má notícia. O que a falta de perdão pode fazer com a minha e com a tua vida? Já falou, o Carlos André aqui falou que nós somos beneficiados, né, de poder conhecer o nosso irmão, de poder estar perto dele, de poder ter um momento com ele, onde em outras cidades maiores realmente a coisa é um pouco mais fria, né? Mas ele ouve falar que uns passam pelos outros e não conseguem. Então nós vamos começar a falar um pouco disso, querido. Nessa noite a gente vai falar sobre perdão. A falta de perdão, ela pode fazer o quê? Destruir casamento, amizades, ela desmancha com uma igreja, mas ela principalmente, ela tira a comunhão nossa com o nosso Deus. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos pecando. Eu vou conduzir vocês até a palavra e a gente vai poder observar a vida de um homem, a que ponto ela pode chegar se não houver uma reconciliação, uma remissão dos seus pecados, ou um pedido de perdão.
Bom, Efésios, capítulo 2, diz assim: Ele vos deu vida estando os mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então aqui, nós estamos entendendo que nós estamos sendo... A Bíblia está nos dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E por isso nós necessitamos de perdão. Foi por isso que Jesus foi até a cruz. A Bíblia, em 2 Samuel, ela vai contar a história de um homem. Quem aqui já ouviu falar de Aitofel? Alguém já ouviu falar? Pastor Fernando ouviu? Alguns ouviram. Aitofel, nós vamos passar um pouco na Bíblia e ver quem foi esse homem. E o que esse homem tem a ver com perdão. Então, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 34, diz assim: Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita. Eliã, filho de Aitofel, Gelonita. Aqui ele está falando dos guerreiros de Davi. E um deles está falando ali, que eu marquei, sublinhei de vermelho, está falando de Eliã. Então, nós sabemos que Aitofel é pai de quem? Eliã. E quem é esse Eliã? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 em diante, diz assim: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço, na casa real, daí viu uma mulher, né, que estava tomando banho e ela era muito formosa. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque a história dessa mulher vai ir de encontro à história desse homem também. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então nós sabemos que Aitofel era pai de Eliã e Eliã pai de Batseba. Então ele era avô de Batseba. O que esse homem tem a ver, Vladimir, com o perdão? O que esse homem tem a ver com a pregação dessa noite? Bom, Aitofel, ele não era somente o avô de Batseba. Aitofel, ele era o conselheiro do rei Davi e de seu filho, Absalão. Aitofel, a Bíblia fala que ele era a voz de Deus para Davi. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, acompanha comigo aqui. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Então esse homem era um homem de confiança do rei Davi. Esse homem era um homem que era um conselheiro, era aquele que estava do lado de Davi. Aí você para pensar e imagina um avô que servia ao rei, que vivia ao rei, ao lado do rei, vê a sua neta, a sua família, o nome da sua família passar por um problema, passar por uma vergonha. Mais adiante, no capítulo 11, nós seguimos, né, lemos até o 13, então no 4 vai dizer o quê? Então Davi, depois de ver aquela mulher, perguntar quem era, ele diz assim, Davi então mandou mensageiros que trouxessem ela, e ela se deitou e tendo se deitado com ela, tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou-se para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bom, deixa eu explicar melhor isso aí. A Bíblia está nos dizendo que Davi olha aquela mulher formosa, ele pergunta quem é, ele se deita com essa mulher, adulteram, porque você leu nos versículos anteriores que essa mulher era quem? Mulher de Urias. Está vendo aqui? Mulher de Urias. Então ela era casada. Batseba e Davi adulteram. Imagina a condição desse vô, sendo um homem do lado de Davi, um homem que era um homem de confiança, um homem que presta serviço para Davi, vê a sua casa sendo envergonhada quando a sua neta adultera com o rei. Imagina a raiva que esse homem passa em saber que
dentro da sua casa, a casa dele estava servindo de vergonha para aquele povo. Esse homem se revolta, porque ele começa... Vamos trazer para os dias de hoje. Quem sabe ele começa a pensar assim, eu tenho servido esse rei, e esse cara me apronta uma dessas. Eu tenho trabalhado tanto nessa empresa, e esse patrão, esse chefe tem me aprontado isso. Traz para os dias de hoje, querido. Quem sabe, ao ver essa história, tu vai começar a te identificar naquilo que tem acontecido muitas vezes na tua vida. Por anos de amizade que eu tenho tido com o fulano ou com a Beltrana, e o que eu mais recebo é, nas minhas costas. Ou que tantos anos de casamento eu tenho me doado, né? E simplesmente olha o que aconteceu. Quem sabe tem situações na tua vida, e eu estou dando alguns exemplos, que você pode estar se identificando e dizendo assim, quantas foi as vezes que eu passei vergonha, eu fui traído da mesma forma que esse homem. A Bíblia nos diz que o pecado de Davi e Batseba teve consequências. Porque se você leu comigo que Aitofel era conselheiro do rei Davi e de Absalão. E esse Absalão, né, eu estou resumindo a história, você pode ler lá em 2 Samuel, está toda essa história é boa de ver, tira muito ensinamento. Esse filho, Absalão, se levanta contra o pai para tentar tirar o reinado dele. E Aitofel, tomado de ódio, tomado de raiva, ele vai dar conselhos para Absalão. Ele vai aconselhar o filho do rei Davi para dizer como ele deve tirar o reinado do pai. Aitofel, tomado do ódio, tomado da vergonha, ele maquina, ele começa a tramar a morte do rei Davi. Disse ainda Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi essa noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. O que eu quero dizer nessa noite é que pessoas feridas, elas ferem. Pessoas machucadas, elas machucam. Nessa noite nós precisamos sondar o nosso coração, porque você pode estar olhando e dizendo assim, mas eu nunca maquinei o mal contra ninguém, eu nunca tentei tirar, Vladimir, a vida de ninguém. Não chega a esse tanto. Olha o que a Bíblia nos diz. 1 João capítulo 3. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna perante si. Se eu odiar meu irmão, eu já sou assassino, estou matando ele no meu coração. E quando eu disse que pessoas feridas, elas ferem, elas começam o quê? Acreditar, ou começam a ser usadas para que o inimigo faça aquilo que é o que ele foi criado para fazer, ou melhor, se rebelou para fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando nós deixamos com que o inimigo tenha liberdade de embutir mentiras na minha mente e na tua, porque tu leu lá nos versículos iniciais que os nossos pecados, nossos delitos e pecados é na nossa carne e nos nossos pensamentos. Todo mal começa aqui. Depois ele vem para cá. Ele começa aqui, na mente. Absalão, Aitofel, começou na mente. Ele começou a maquinar a morte de Davi. Você vai ver o que acontece na vida de um homem que não consegue liberar perdão. Mas, quando eu digo que a pessoa ferida fere e que ela começa a acreditar em mentiras que Satanás coloca na mente dela, eu posso te dar um exemplo. Por exemplo, tem meninas que a vida inteira ouviram do rapaz só para que o rapaz pudesse conseguir a hora H, de que ela era linda, maravilhosa, de que ela era o amor da vida dela. Consegue-se no dia seguinte, eu não quero nada contigo. O que muitas dessas meninas acabam acontecendo? Eu não acredito mais em amor. Eu não acredito mais, eu não confio mais em homem.
ela começa a acreditar em mentiras. E acreditando nessas mentiras, o que ela começa a fazer? Começa a fazer acordos. Exemplo, não caso mais. Ou tu tem um melhor amigo ou uma melhor amiga e tu conta um segredo para essa pessoa. E essa pessoa vai lá e fala do teu segredo. Qual é a tua primeira atitude? Não conto mais nada para ninguém. E o que mais? Não confio mais em ninguém. São atitudes que nós temos quando estamos feridos. Quando nós estamos feridos, uma das grandes atitudes é o quê? É entrar numa roda de chimarrão, mas não é para abençoar ninguém. É para nós, se eu não gosto do Litos, eu vou sentar com o Joel, que também não gosta do Litos, e nós vamos falar mal do Litos. É isso que acontece muitas vezes. E quando eu falo isso para você, eu não estou sendo hipócrita de dizer que eu nunca fiz isso. Por favor. Isso é próprio do ser humano. Só que esse Jesus que o Abel falou na semana passada, ele veio para fazer algo diferente na minha e na tua vida. Ele veio pagar essas dívidas. Seguindo, vendo Aitofel, né? Então, continuando a história de Aitofel, ele dá esse conselho para o rei ouve outro conselho, não aceita o conselho de Aitofel. Esse homem, ele não consegue, então, esquecer, ou perdoar, ou liberar o rei. E a Bíblia diz que em 2 Samuel, capítulo 17, vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa, e para a sua cidade, pôs-se em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Aitofel não aguentou tamanho ódio, tamanho amargura no coração e se enforcou. Ele tirou a sua própria vida. Por que eu estou trazendo a história desse homem? Porque essa história não é diferente de muitas histórias que acontecem no nosso cotidiano hoje, nas vidas de cada um de vocês. Você já ouviu falar de uma história parecida com essa? Há pouco tempo atrás, nós estávamos, o Abel comentou aqui no culto semana passada, que um menino de 19 anos tirou a vida. Qual o motivo? Algum motivo tem, gente. Tinha que ter machucado, tinha que ter ferida aí. Algum problema tinha que estar na vida desse rapaz. Ninguém tira a vida por nada. Ninguém tira a vida por nada. Esse homem aqui, tomado pelo ódio, fez o que Satanás deseja para mim e para a tua vida. Porque em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a minha e a tua vida. Por quê? Porque nós temos propósito. Você foi criado com um propósito. Você foi criado para algo maior. Nós costumamos dizer no Divina Expedição, nessa fase 2, que nós temos escolha, né, de viver uma pequena e uma grande história. Pequena história é o teu dia a dia, levantar de manhã, trabalhar, dormir, acordar no dia seguinte e assim continuar a tua vida. Agora, a nossa grande história é fazer isso tudo e colocar Jesus no meio disso. Ou estar no centro da vontade de Deus. Não viver como um hamster que vive correndo dentro de uma gaiolinha, né? Mas deixar com que Deus faça a obra nas nossas vidas. E é o quê? É nos dispor para uma grande história. Aitofel, tomado de ódio, tomado de angústia, tomado de vergonha, não conseguiu perdoar. Quem sabe nós estamos vivendo dentro da casa de Deus e não estamos conseguindo perdoar um pai, uma mãe, um irmão, um primo. Eu não sei. Essa realidade é uma realidade que tem cada vez crescido no meio do povo de Deus. Por quê? Porque está faltando o perdão. A cada ano que a gente vai ficando dentro da igreja, nós crescemos na nossa maturidade de fé, deveríamos crescer. E isso tem que fazer com que
o perdão ele seja mais decorrente, ele tenha que acontecer mais nas nossas vidas. Porque quanto mais maduro, mais você entende que se hoje o Ivar me falar algo que eu não gostei, pode ser que o Ivar não esteja num dia bom, pode ser que o Ivar está com um problema, pode ser que o Ivar foi ferido por alguém. Quem sabe se o pastor Fernando me der um puxão de orelha, eu possa entender que é para o meu bem, ao invés de olhar para ele e dizer, pastor Fernando. Ou eu odiar o pastor Fernando, ou eu me juntar lá com o Joel e dizer assim, Joel, tu é um pastor bom, mas o pastor Fernando não é. A tendência de nós estarmos feridos é nós começar a ferir as pessoas. E nessa noite, o que eu gostaria, né, o que Deus tem falado ao meu coração é para que esse desejo de liberar as vidas, de liberar as almas, de liberar as pessoas, e muitas vezes nós darmos esse passo de pedir perdão ou de perdoar, seja não porque você é um super-homem ou uma super-mulher, é porque já foi paga uma dívida na cruz do Calvário. Jesus já pagou essa dívida. E é Ele quem nos ensina a perdoar como nós devemos. Uma coisa importante de ressaltar, perdoar não é você ir lá na casa da pessoa que te ofendeu e dizer assim, agora, a partir de agora nós vamos começar a tomar chimarrão todas as tardes, eu e tu aqui. Ou dar aquela amnésia santa. Eu me esqueci de tudo que a pessoa fez. Não é verdade, gente. A gente não pode ser hipócrita a esse ponto. O machucado, umas vezes tu vai machucar, a ferida está aqui. Mas tu não vai esquecer de onde surgiu essa ferida. Ela não dói mais se tu tocar. É isso que o perdão tem que fazer. Ele não pode mais doer quando a gente toca. Mas ela existe, essa ferida existe. E a gente sabe o porquê que ela está ali. Qual foi o machucado? Mas o perdão é uma atitude de obediência. De nós obedecermos a Deus e liberar as pessoas, liberar as vidas. Poder buscar ter uma reconciliação total. Amém? Se a gente conseguir chegar ao ponto de cada vez estarmos mais parecidos com o nosso Deus, de conseguirmos perdoar ao ponto de conseguirmos ter um relacionamento ainda mais forte, é para isso que nós precisamos caminhar. Mas a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 45, alguém bota lá de volta o meu telãozinho? Gênesis capítulo 45, versículo 1 e 2. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Isso aqui foi um choro de quem conseguiu liberar perdão. Isso aqui é um choro de quem foi vendido pelos irmãos, serviu de escravo, sofreu, homem de que passou anos na prisão, vendido por aqueles de dentro da sua casa, aqueles que deveriam ter protegido ele, amado ele. E a Bíblia diz que quando ele se fez conhecer esses irmãos, o choro, a angústia que estava dentro daquele coração, o amor de poder reencontrar os irmãos, mesmo sendo ofendido ou sendo machucado, foi tão grande que foi ouvido em todo o Egito. A Bíblia nos diz que Jesus está falando na oração do Pai Nosso, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós temos conseguido orar isso? Nós conseguimos hoje, nessa noite, dizer, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores? Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quando o Didi me ofende? O perdão, ele traz cura na alma e no corpo físico. Não perdoar, como eu falei, é desobediência a Deus. Ou seja, pecado. Quando nós não perdoamos, nós pecamos.
Tem estudos que dizem que a falta de perdão, ela causa doenças físicas. Isso é cientificamente comprovado. A falta de perdão, ela traz doença física. No corpo físico. Ela gera na mente, traz para o coração, mas no nosso corpo físico sente. A Bíblia diz, Davi, no momento de maior angústia pelo pecado dele, ele dizia, os meus ossos chegam a doer. Porque é isso que o pecado faz na minha e na tua vida. E quando nós não perdoamos, quando nós guardamos mágoa, rancor, quando nós, pelo mínimo que for, nós estamos pecando. Então, nessa noite, o Senhor não somente quer nos dizer que naquela cruz, Ele nos reconciliou com o Pai, Ele fez com que o nosso coração tivesse junto com o coração do Pai, reconciliado novamente. Ele quer dizer para ti o quê? Que as tuas dores, as tuas feridas, os teus machucados, o que te leva a não perdoar, Ele levou sobre a cruz do Calvário. Isaías, capítulo 53, diz assim, que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E se nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelo meu pecado, pelo teu pecado, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, hoje nós somos sarados. Esse foi o processo da cruz. Essa foi a grande sacada que até hoje o mundo não entende. As pessoas não entendem, muitos não conseguem entender. Foi isso que o meu Jesus e o teu Jesus foi fazer naquela cruz. Foi pagar a tua dívida e a minha dívida. E aí, por que muitas vezes, Carlos, nós ficamos com as pessoas presas? De não conseguir dar um abraço, de não conseguir conversar, de não conseguir perdoar. O perdão que reconciliou a minha vida e a tua vida com Deus foi a cruz. Foi quando Jesus fez remissão dos nossos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 diz, e a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Eu não poderia nessa noite falar de perdão sem explicar quanto custou o que Jesus fez naquela cruz. O quanto o nosso Deus sofreu para que hoje nós pudéssemos olhar para a cruz e muitas vezes negligenciar esse ato. Toda vez que nós não perdoamos um irmão, a Bíblia está dizendo que nós somos o quê? Desobedientes. Porque nós estamos negligenciando a cruz. Não adianta, e eu volto a dizer, isso vai acontecer, se não aconteceu contigo, vai acontecer, meu irmão. Alguém um dia vai te machucar. Da mesma forma que eu já fui machucado e já machuquei, você já vai machucar alguém ou foi machucado por alguém. Mas a nossa decisão não pode ser em guardar essa vida e ficar tomando veneno o resto da vida. Porque quem não perdoa está tomando veneno, é morte para si mesmo. A gente está dando poder para que Satanás haja no nosso meio. E isso dentro do povo de Deus não pode acontecer. Nós podemos sim nos irar, sim, a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz que no muito falar há as transgressões. Quem sabe aquele que muito fala é quem mais peca, é aquele que mais machuca. Quem sabe nós, líderes dentro da casa de Deus, machucamos as pessoas muitas vezes quando falamos.
Mas aí está na atitude de nós olharmos para a cruz, para o sacrifício, daquele que levou, ou seja, daquele que nos amou, ao ponto de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Esse versículo, acredito que nós todos já decoramos, sabemos ele de cor. Ele se tornou algo comum, esse versículo, mas esse versículo precisa fazer algo na minha e na tua alma. Porque Deus, ele nos amou tanto. E tu pode mudar aquela palavra amor por me perdoou, me desejou, ao ponto de que ele deu o filho dele, para que eu e você tivéssemos vida, para que nós tivéssemos novamente uma ligação com ele, uma ligação eterna. Eu e você temos um propósito, que é anunciar o evangelho para todas as pessoas. Você foi criado para isso, você foi projetado. Deus, quando criou você, ele criou para ter comunhão, mas tu tem um propósito na tua vida, que é o quê? Levar o evangelho para outra pessoa. É falar a boa nova do evangelho. Mas como a gente vai levar o evangelho se muitas vezes estamos num exército ferido e machucado? Essa noite o meu convite que o Senhor nos faz é para que saia desse coração, do nosso coração, aquilo que tem nos incomodado. Mágoa, o rancor. Quem sabe você se identificou com a vida de Aitofel? Quem sabe você já foi envergonhado? Quem sabe alguém já te machucou? Quem sabe não precisa ser exatamente alguém aqui da igreja, um irmão teu, mas alguém na tua família te machucou. Com palavras, com atitudes. Quem sabe você esperava algo de alguém e essa pessoa não correspondeu da forma que tu queria. E isso te machuca, até hoje. Nessa noite nós podemos pegar isso tudo e colocar no altar, na cruz. Olharmos para essa cruz, para essa obra de amor, a qual o meu Salvador e o teu Salvador fez, e dizer para ele: Senhor, tu não fez em vão. Viver a grande história, meu querido, é saber que você foi projetado para algo maior, algo eterno. E Deus está chamando cada um de nós. Quando a gente sai para fazer esses cursos do Divina Expedição, esse convite não é para a liderança da igreja, não é para os pastores da igreja, é para cada um de nós. Qualquer um de vocês pode participar disso. Por que eu falo muito de Divina Expedição? Porque Dr. Lines, com todo o conhecimento que ele tem e com tudo que ele tem nos ensinado aqui junto com o pastor Samir, ele nos impulsiona a falar do evangelho para as pessoas. E a gente vê realidade que vocês não imaginam. Mas essa realidade, hoje eu falava com o Vitor, filho da Neiva e do Nestor. E ele me mostrando algumas coisas do que está acontecendo, do que ele está fazendo. Você está fazendo parte disso. É alguém daqui que está lá em missões. Muitas vezes você não vai conseguir ir, mas vai ter pessoas que vão ir. E você vai ter que ter o coração para poder ajudar essas pessoas. A suportar em oração, a suportar numa palavra. Mas o que nós podemos dar? Pastor Joel, se muitas vezes o meu coração está machucado, o que eu posso te dar? Então nessa noite, o meu convite, o convite que o Senhor tem para nós é pedir para que o Senhor tire esse coração de pedra, muitas vezes que está no nosso coração, como diz a palavra, e nos coloque um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que não guarda ressentimento, um coração que vai ser machucado, sim, mas que vai se deixar ser tratado. Nós podemos ser machucados diariamente. A pessoa que eu mais machuca é minha esposa, e quem mais me machuca é ela. Mas tu imagina se eu deixasse isso toda vez que ela me machuca, eu deixasse assim. Ou toda vez que eu machuco ela, a gente deixasse assim. Não teria mais casamento. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que tem casamento de 20, 30, 40 anos.
E essas pessoas mais velhas poderiam nos dizer, esse casamento só funciona porque há perdão entre o casal. Porque casamento tem problema. Todo casamento tem problema. Ou é só o meu? É só o meu? Não, né? Tem casamento, tem problema. Então os jovens estão entrando em casamento, tem problema. Vocês vão passar por isso, não adianta. Tem que perdoar. E tem que, além de perdoar, deitar do lado. E dormir. E aguentar o ronco. E assim vai. É assim que funciona. Não é assim, Carlos? Não é no Casados para Sempre, nós aprendemos isso. Não adianta, tu botou no dedo, agora aguenta, magrão. É o que o Carlos fala para nós, agora aguenta, magrão. É assim que funciona, gente. Agora, se Deus nos projetou e somos filhos, somos todos filhos, como pode 2 irmãos estar no mesmo lugar brigados? Ou com raiva um do outro? Quem sabe eu estou falando besteira aqui, quem sabe não existe isso aqui na igreja. Mas eu estou falando, quem sabe, para que se um dia acontecer, então. Se um dia isso acontecer, nós já sabemos o que vai ter que ser feito. Perdão. Liberar perdão. Amar. Assim como o Senhor foi até aquela cruz e nos amou. Amém? Queria pedir para o louvor, já vim para cá. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nessa noite nós podemos decidir. Não é verdade nem é escolher. A verdade é decidir. Deixar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas dores, os nossos pecados, como a palavra fala, os nossos delitos, no altar. Porque você, eu reforço, foi projetado para algo maior. E você precisa estar como um soldado que não está ferido, mas um soldado pronto para a guerra, pronto para a batalha. Aitofel não conseguiu. E olha o fim que esse homem teve. Aitofel foi ao ponto de enforcar-se. Tirou a sua vida. Quantos lá fora estão tirando a sua vida? Quantos lá fora não têm conseguido perdoar? E é o papel de quem, igreja? Conduzir essas pessoas até o perdão. É o nosso papel. Nós fomos chamados, é a tua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Nós conhecemos um pastor no Recife, que esse homem estava com a carta escrita para sair da igreja, porque ele não aguentava mais, machucado, ferido, porque a igreja queria mandar como é que ele tinha que conduzir ela. Quando nós terminamos de fazer o Divina Expedição, e nós voltamos para Bom Retiro, esse homem mandou um e-mail para um pastor, né, Litz? Dizendo que a carta dele estava pronta, mas que ele não ia abandonar. Ele não ia. Ele estava a ponto de deixar o ministério e sentar no banco. Tamanho era o machucado. Você acha que esse homem não ia morrer espiritualmente? Ia morrer. Espiritualmente ali estava morrendo o ministério dele. Por que eu estou contando essa história? Porque isso não é somente na vida daquele que está chegando, quem sabe com 1 ano, 2 anos de igreja, ou 6 meses, que ainda não conhece muito bem as Escrituras, se machuca fácil, precisa ter um acompanhamento melhor. Não, eu estou falando de homens de anos de fé. Eu estou falando do conselheiro do rei, que tirou a sua vida, porque o ódio tomou conta, porque a vergonha tomou conta da sua casa. Nessa noite, o meu convite, o convite que o Senhor tem para ti é: deixa no altar aquilo que tem te incomodado. Deixa a mágoa, deixa o ressentimento, deixa o pecado no altar. Som do teu coração. O Ministério de Louvor vai estar ministrando uma música. E tu som do teu coração. Deixa Deus esquadrinhar no mais profundo.
e você se faz uma autoanálise de você mesmo. Não analisa o teu irmão, te analisa nessa noite. Busca lá no fundo do teu coração se tem algo ruim aí e que precisa ser deixado no altar. O sacrifício daquela cruz, ela precisa produzir algo no nosso coração. Jesus foi naquele madeiro e entregou a vida dele por algo maior. Ele sabia o que ele estava fazendo. Nós sabemos, nós temos a receita para o que o mundo precisa. Nós temos a receita da que as pessoas estão precisando. Mas por que nós não conseguimos nos medicar? Decida nessa noite liberar vidas que estão presas, pessoas que estão presas a você, líderes que estão presos a você, pais, mães, irmãos, eu não sei, mas nessa noite é a noite, como o pastor Joel antes comentava, é noite de nós deixar Deus fazer a obra que Ele começou, que Ele vai continuar fazendo. Inclina a tua cabeça, quero orar. Senhor, obrigado por essa noite, Deus. Paizinho, eu te agradeço pela obra da cruz, eu te agradeço porque Tu foi a expressão maior de amor, quando Tu te transformou num homem, te transformou em carne, desceu da Tua glória, te entregou num madeiro, para pagar uma dívida, algo que era meu, Senhor, e que não era teu, algo que foi, como o Abel falou, era feito sacrifícios para poder curar o povo, mas o Senhor resolveu descer da sua glória, tomar forma humana, e começou uma obra redentora na minha vida e na vida dos meus irmãos. A cruz, ela precisa mover o meu coração, ela precisa trazer algo novo para a Tua igreja, Senhor. E nessa noite, Senhor, a minha oração é para que aqueles perdão, aquilo que foi levado até a cruz, aquilo que o Senhor levou no madeiro, Tu esteve sozinho e abandonado lá, porque o Pai não tem qualquer proximidade com o pecado. Tu levou sobre Ti a minha dor e a minha enfermidade, os meus delitos, aquilo que eu cometo até o dia de hoje e aquilo que ainda vou cometer, os erros, os pecados. Senhor, eu decido nessa noite liberar pessoas que me machucaram, que eu machuquei, Senhor. Nessa noite eu decido, Senhor, fazer algo diferente. Eu preciso, Senhor, nessa noite trazer à minha vida saúde, Senhor. Saúde nos meus relacionamentos, saúde, Senhor, no meu corpo físico. Por isso eu te peço, Senhor, que o perdão que foi expressado naquela cruz, nessa noite, possa cair no entendimento de toda essa igreja, Senhor. A igreja que se chama pelo Teu nome, não é essa igreja que se reúne aqui nessa noite, mas a igreja do Brasil, a igreja que se reúne em Teu nome, Senhor. Senhor, eu vejo homens e mulheres indo para outros países, Pai, levar o Evangelho, dando a sua vida, entregando a sua juventude, e eu me sinto muito mesquinho, Senhor, quando eu começo a olhar para o meu irmão e começo a olhar para as atitudes erradas que ele faz. Senhor, o meu pensamento não pode estar ocupado nessas coisas, o meu pensamento tem que estar ocupado com aquilo que é do alto, Senhor, aquilo que é eterno. Nós somos forasteiros nessa terra, essa não é a minha pátria, aqui não é o meu lugar, Senhor. O meu lugar é no céu, é na eternidade, e eu daqui para cima, Senhor, quero levar o maior número de pessoas comigo, Senhor. Que nessa noite nós possamos entender, Senhor, que foi para isso que fomos projetados, foi para isso que fomos chamados. É disso que o nosso coração tem que se encher, Senhor. Por isso toda mágoa vai embora no nome de Jesus. Ressentimento vai embora em nome de Jesus. Tristeza vai embora em nome de Jesus. Espírito de morte vai embora em nome de Jesus.
embora em nome de Jesus. Ódio, raiva, vai embora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Começa a fazer a obra, Senhor.